Você sabia que com o preço de um carro 1.0 2025 simples, sem nada, você pode comprar um carro de luxo, mas um carro de luxo um pouco mais antigo, que ninguém hoje em dia está prestando atenção? Hoje eu vou te falar de 4 carros de luxos que no passado, até o ano de mais ou menos 2015, eram carros que passavam até na televisão, em novelas, propagandas com famosos. E hoje as pessoas não estão mais prestando atenção nesses carros. E esses carros estão com um preço popular de 1.0 simples. Esses carros entregam conforto, tecnologia e muito mais que às vezes 1.0 do ano não vai te entregar. Nos últimos anos, o preço dos carros disparou. Isso também foi um reflexo da pandemia. 2020 para 2022 ali, a gente passou um período muito difícil no mundo, né? E o preço dos carros que eu tô comentando aqui nesse vídeo subiu demais. E parece que até hoje ele não voltou ao normal. Então se você quiser ir comprar um carro simples do ano, por exemplo, desse ano de 2025, você vai encontrar por 90, 100 mil reais. E é por isso que eu tenho feito vários vídeos sobre carros que você pode comprar que vai te satisfazer muito. Vai ser até melhor do que um carro do ano. Mas sempre no final a escolha vai ser sua, porque é aquela velha história. Você prefere comprar um carro zero, simples, ou com o mesmo valor ir em um carro mais antigo e você conseguir ter mais conforto e tecnologia? Fica no vídeo que eu vou te mostrar tudo e eu tenho certeza que no final você vai tomar a melhor decisão. O primeiro carro é o Hyundai Sonata até o ano de 2013. Esse carro, na época que foi lançado, ele até confundia um pouco o Sonata com o Elantra, porque a Hyundai, quando lançou os dois juntos e os dois carros eram muito bonitos. E ele teve aquele hype, né? Aquele hype das vendas, nas compras, mas depois parece que a galera tava vendo que o carro tava um pouco caro e diminuíram um pouco a compra deles. Mas esse carro, ele é muito bonito, não é verdade? Porque a Hyundai, a maioria dos carros da Hyundai são bonitos. E o Sonata é o primeiro carro que eu elenquei da lista. Por quê? Porque na época, quando foi lançado, era caro e as pessoas queriam ter esse carro. E o Sonata, o motor dele, se você não sabe, é 2.4 com quase 180 cavalos. O motor desse carro é muito bom. Então, se você for fazer aquela viagem, se você for querer esticar na estrada, ou até às vezes na sua cidade, com cuidado, esse carro entrega muita coisa. Ele também tem um design, né? Na época, ele tinha um design futurista. Então, por isso que ele encantou os brasileiros, encantou a galera, porque por isso que muita gente comprou esse carro. E o Sonata vem com tudo. Teto solar, pô, teto solar é muito bonito, não é verdade? Piloto automático, câmbio automático também, banco em couro. Eu já vi alguns Sonatas que eles tem até aquele banco meio caramelizado. Eu já vi Sonata que tem banco cor de vinho. Já vi Sonata que tem banco cor de aquela cor bege, que também é muito bonita. E esse carro, hoje, até o ano de 2013, você vai conseguir encontrar até 60 mil reais. Mas, editor, coloca um sinal aí de atenção. Porque, como é um carro antigo, você precisa tomar muito cuidado com manutenção. Isso é óbvio, não é verdade? Por isso que, antes de você comprar esse carro, como ele é um carro usado, você precisa ver tudo. Motor, como está o estado de conservação do carro, o pneu, se o teto está funcionando, porque quando dá problema no teto, é caríssimo. O câmbio também, a mesma coisa. Ver como é que tá. Então, tem gente que cuida do carro, tem gente que não cuida do carro. Por isso que quando você for comprar um carro usado, desses 4 que eu estou elencando na lista, você tem que ser bem criterioso. E o Sonata é aquele carro que você pode ter status gastando pouco. Vai ser uma excelente opção para você se você quer essas duas coisas. O segundo carro é o Kia Sorento. Agora eu estou falando de SUV. SUV é outra parada. O Kia Sorento, ele até participava de novela, fazia propaganda. Eu lembro que quando o Kia Sorento lançou também, ele estava muito na televisão. Com ele estando na televisão, as pessoas viam e as pessoas compravam bastante. O Kia, na minha opinião, alguns carros parece que são cópia de outros carros, por exemplo, da Hyundai, até da Fiat, mas o Kia Sorento, como é um SUV, ela tem muita coisa boa para você. O Kia Sorento tem espaço, pô, o SUV tem muito espaço, na verdade. Às vezes espaço que você só vai encontrar em um SUV
de 200 mil reais. Então, pra galera que gosta de colocar muita mala no porta-mala e fazer aquela viagem, o Kia Sorento é uma excelente opção, porque ele tem muito espaço. O Sorento até 2014 você vai achar a partir de 50 mil reais. E esse carro também, como o Sonata, tem teto solar, ar digital, o painel dele é top. É um carro de patrão, mas com o preço de um carro 1.0. E antes de você comprar qualquer carro, você precisa ver o histórico do Renavan. Por que o histórico do Renavan? Eu deixei aqui no primeiro comentário a explicação sobre o histórico do Renavan. Curte lá e comenta também. O terceiro carro é o Volkswagen Passat, até o ano de 2011. Eu lembro quando o meu vô tinha um Passat. O Passat era lindo. Se eu fosse definir o Passat em uma palavra, executivo, né? É um carro de executivo. Na época, quem andava com esse carro era quem? Era só presidente de empresa, era só a galera grande. Se fosse hoje, os influencers, né, andariam com esse carro. Lógico que na época de 2011 não tinha muito essa febre de influencer, dessas coisas, mas o Passat é um carro muito bonito. Eu já vi até galera comprando o Passat, modificando ele, transformando ele em um carro esportivo. As pessoas fazem isso também porque o Passat, o motor dele é muito bom. É o 2.0 TSI e o câmbio DSG dele é banhado a óleo. Então esse motor ele entrega muito desempenho. E às vezes você pode se perguntar, como ele é 2.0, ele bebe muito. Mas esse carro, ele não bebe tanto na estrada. Ele faz quase 10 km aí com 1 litro. O interior desse carro é premium. O acabamento desse carro é muito bonito. Aquele acabamento com a qualidade alemã, não é verdade? Porque a Volkswagen é alemã. Então, aquele acabamento muito bonito que tem nos carros tops da Volkswagen. A galera na época comparava o Passat até alguns modelos da Audi. Por quê? Por causa do seu design, por causa do seu visual executivo. O quarto carro é o Ford Fusion. O Fusion é um dos poucos carros que a Ford lançou que é bonito, pelo menos na minha opinião. O Fusion parece um barco andando na rua, não é verdade? A largura dele é muito grande e o comprimento dele também é enorme. Se você for ver um carro simples aí, pega aí um Palio. O Palio passando em algum lugar. Se o Fusion vir atrás e for do tamanho do Palio essa entrada, ele não passa. Por quê? Porque o Fusion, igual eu falei, parece um barco andando na rua. O Fusion Titânio 2013, para a galera que entende de carro, ele é até comparado com Aston Martin. Editor, coloca aí a comparação do Fusion com Aston Martin. E aí, você achou parecido? Eu acho que a frente desse carro é um pouco parecida. Acho que copiou um pouco do Aston Martin com o Fusion, não é verdade? Na verdade, o Fusion com o Aston Martin. E o motor do Fusion? Vê se ele entrega muito ou não. 2.0 com 240 cavalos. Nos carros que eu falei, desses elencados, o Fusion é o que anda mais. Por isso que o Fusion, além dele ser muito grande, ele também entrega muito no motor. O Fusion entrega um sistema de som top. Então, qualquer música que você for colocar, você vai escutar bem, com aquela acústica muito boa. O banco dele, se você quiser arrastar para frente, para trás, ele é aquele banco que tem... Ele é um banco elétrico com memória. Então, o banco fica ali na posição que você gosta. E pasme, esse carro você pode achar com 60 mil reais, mais ou menos, você consegue achar esse carro do ano 2013. Mas uma coisa que eu destaco no Fusion, que você precisa ter muita atenção, é o que? Ele é um carro baixo. E eu não sei se você já teve um carro baixo. Um carro baixo assim, não você abaixando ele, mas o carro original mesmo. O carro sendo um carro baixo, é difícil andar. Por exemplo, nas ruas de São Paulo, que é onde eu moro, eu já tive um carro que originalmente ele é baixo. Então você tem que tomar muito cuidado. Você não pode ficar acelerando em qualquer lugar, porque do nada você está andando com o carro ali, vem um buraco. Aí o que acontece? O pneu às vezes até fura, dependendo do modelo, né? Porque o Fusion, o Golf também, o pneu dele não é aquele pneu grossão, é um pneu mais fino. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente nas ruas onde você anda. Se você quiser andar, tem que ir na estrada. Então se você não é uma pessoa paciente, que tem aquela paciência de andar devagar, de tomar cuidado, de olhar o buraco, então o Fusion não é para você. Então o Sonata, que é um carro muito bonito, que é um carro mais de jovem, vamos colocar assim. Uma SUV, que é o Kia Sorento, que é um carro
de viagem, de família. O terceiro carro, que é um Volkswagen Passat, aquele carro executivo, que você pode também transformar ele em esportivo. E o Fusion, que também ele parece um pouco com o Sonata no sentido do que? Executivo, às vezes a galera coloca ele como esportivo, por causa do seu motor. Então esses 4 carros, carros de luxos, que na época eram caríssimos, e hoje é uma excelente opção de escolha para você. Aí eu te pergunto, o que vale mais a pena? Às vezes você comprar um desses 4 carros, ou com o dinheiro que você investiria nesses carros, comprar um carro novo. É lógico que no final, quem vai tomar a decisão é você. Por isso que eu vim aqui elencar 4 carros usados, que se você procurar bem, você pode achar bem conservado. Só que aquele negócio, tem gente que não cuida do carro. Tem gente que quando pega o carro, ele destrói o carro, entendeu? E às vezes se você vai lá ver, você vai comprar um carro usado, você marcou com o cara, você foi lá no Mercado Livre, viu o carro, ou você foi lá na OLX, foi em algum lugar. Aí você marcou de ver o carro. Quando você chega para olhar o cara lavou o carro, colocou um pretinho no pneu, o carro tá bonito. Mas se você não manjar de carro, o que vai acontecer? Às vezes você vai estar entrando em uma furada. Por isso que você tem que tentar entender de carro, ou você ir com alguém que entende de carro. E além de você saber comprar o carro, você precisa ter cuidado. Por quê? Porque é um carro já antigo. Então a mecânica dele, você tem que ter mais cuidado. Eu também fiz outro vídeo com mais carros usados que você pode comprar com mais opções. Ele está aqui do lado. Clica lá e assiste. E não se esquece de se inscrever nesse canal e deixar o seu comentário. E também enviar para aqueles seus amigos que querem comprar um carro da hora. Valeu, galera!